Olá, bom dia. Estamos de volta para mais uma aula remota, professor Barrinha, Geografia. Estou um pouco gripado, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da unidade 3 do livro de vocês, né? Atividades primárias na globalização. Veja que a ideia de globalização ela acompanha todo o curso, né? Todo o segundo ano. Se faz muito presente, né? A temática é sempre importante. Então hoje a gente vai falar da agropecuária, né? Agropecuária, produção e comércio internacional, destacar um pouco da importância desse setor para as economias, principalmente dos países que não conseguiram se industrializar, né? Mas também para aqueles países que também se industrializaram, né? Trata-se de um setor importante. Bom, primeiro o que é agropecuária? Vamos entender a agropecuária como a junção, né, dessas duas palavras, agricultura e pecuária. A junção dessas duas atividades. Agricultura, atividade milenar, e a pecuária também, né? Criação de gado de modo geral. É uma atividade típica da zona rural, mas não exclusiva. É possível que se verifique alguma prática de agropecuária na cidade, mas ela não é exclusiva da cidade. Ela é típica do campo. Você vê, por exemplo, as hortas, né? As hortas é uma atividade agropecuária ou agrícola, vamos dizer assim, praticada geralmente em terrenos, né, vazios, terrenos públicos vazios nas grandes cidades, tá certo? Bom, outro conceito importante que aparece quando se discute essa temática agropecuária é o conceito de commodities. Commodity vem de uma palavra inglesa, significa mercadoria, significa matéria-prima. Então, geralmente as commodities são as mercadorias do setor agropecuário exportadas, né, pelos países subdesenvolvidos, mas também pelos países desenvolvidos. É claro que economicamente as commodities elas têm um peso muito maior para o PIB, né, para a economia dos países que não conseguiram se industrializar. O Brasil, por exemplo, hoje é grande exportador de commodities, né, produtos primários, laranja, né, soja, café, cana-de-açúcar, são alguns dos nossos produtos agrícolas. Certo? Outra expressão que costuma aparecer é agroindústria. O que seria a agroindústria? É a indústria da agricultura. Então, é a indústria que tem seu lugar nato à cidade, mas que vai se localizar lá no campo, onde? Ao lado da produção agrária. Então, hoje é muito comum a presença de grandes grupos empresariais multinacionais, como Nestlé, como Parmalat, como Danone, essas empresas, Perdigão, quer dizer, geralmente eles ficam no campo bem próximo da matriz, ou seja, bem próximo das matérias-primas, né? Então a agroindústria é isso, é na realidade uma indústria que está lá no campo, né? Ao lado da produção primária, ou seja, ao lado das matérias-primas que vão ser industrializadas. Então a agroindústria é na realidade a industrialização da agricultura, né? A agroindústria, né? Formado pela indústria da agricultura e indústria para a agricultura, forma o que a gente chama hoje de complexo agroindustrial. Seria a junção, né, da agroindústria mais a indústria da agricultura, para a agricultura, melhor dizendo. O que seria a indústria para a agricultura? É aquela que produz máquinas, equipamentos, sementes selecionadas, né? Essa é a indústria para a agricultura. E a indústria da agricultura é aquela que transforma a matéria-prima em produto para consumo. Então, a junção da agroindústria mais a indústria para a agricultura forma o que a gente chama de complexo agroindustrial. Importante destacar que esse complexo agroindustrial, ele desde a década de 50, ele está nas mãos de grandes capitais estrangeiros, né, de multinacionais que atuam no campo brasileiro a partir de um processo de modernização do campo. Outra expressão bastante conhecida é êxodo rural. O êxodo rural é a saída das pessoas do campo em direção à cidade, né?
seja por fatores repulsivos lá no campo, seja por fatores atrativos na cidade. Mas o êxodo rural está intimamente ligado ao processo de transformação verificado no setor agropecuário. À medida que esse setor se moderniza, né, e se mecaniza, há uma liberação da mão de obra que corre para as cidades. Isso é o êxodo rural, a migração campo-cidade. Agronegócio ou agrobusiness, né, em inglês. O agronegócio, né, representa um conjunto de atividades, né, um conjunto de operações que envolvem desde o plantio, né, produção, distribuição, até o uso de implementos voltados para o desenvolvimento da atividade agropecuária. As feiras, por exemplo, que ocorrem com venda de plantas, com venda de sêmen de animais, com venda de máquinas, tudo isso faz parte do agronegócio. É um setor que cresceu bastante hoje, né? Eu diria que é o setor que comanda, de certa forma, o campo brasileiro, né? Seja produzindo ou fornecendo algum tipo de implemento agrícola para a produção do campo, né? Ao lado você vê uma imagem da agricultura no Antigo Egito, mais ou menos entre 8.000 e 5.000 anos antes de Cristo, né? Quando a agricultura começa a ser praticada, no caso do Egito, às margens do rio Nilo, né? Caracterizando aí uma sedentarização das pessoas, né? A partir da agricultura. Né? Na sequência, nós temos aí a subordinação do campo à cidade. Na realidade, a partir do desenvolvimento da atividade industrial, o campo ele se torna submisso à cidade, porque o campo ele passa a ter a obrigação de produzir alimento para si mesmo, produzir alimento para a cidade e produzir alimento para exportação. Então é uma missão difícil, a missão que o campo assumiu em função da cidade. A cidade domina o campo por quê? Porque é da cidade que sai a máquina, é da cidade que sai o conhecimento técnico, é da cidade que saem as sementes selecionadas, fazendo aumentar a produtividade do campo. E a cidade é, sem dúvida nenhuma, o grande consumidor dos gêneros agropecuários produzidos no campo, seja consumo direto, seja como matéria-prima para as indústrias, né? Essa subordinação ela é tanto maior, né, quanto menor for o grau de desenvolvimento industrial de uma nação. Então, os países que não conseguiram se industrializar, o campo ele tem um peso muito forte, né, na agricultura e na economia desses países. Portanto, há uma submissão ainda maior do campo à cidade. Né? O campo é obrigado a sustentar a cidade, diríamos assim. Né? Bom, o desenvolvimento da indústria trouxe o processo de modernização do campo. O que é a modernização do campo? A modernização do campo nada mais é do que a capitalização ou a mecanização do campo. Como é que se dá isso? Se dá a partir do momento que o campo incorpora novas técnicas de cultivo, novas técnicas, né, de produção, visando aumentar essa produtividade. É claro que o processo de modernização do campo ele não atingiu o campo da mesma forma. Né? Existem áreas que são mais modernas do que outras. Por isso é comum a gente dizer, especificamente no caso brasileiro, há uma diferenciação de áreas, de produtos e de produtores. Existem áreas mais valorizadas do que outras, existem produtos que recebem maior atenção do que outros, e existem produtores, né, que desempenham suas atividades de uma forma mais moderna que outros. Então você imagina, por exemplo, o agricultor que necessita desmatar, queimar, para depois plantar para obter alguma colheita. E imagina, por exemplo, o agricultor que não faz nada disso, né? Que utiliza a sua produtividade, a sua terra, o ano inteiro fazendo apenas rotação de cultura. Diferente do pequeno agricultor pobre que faz rotação de terras. O grande agricultor faz rotação de culturas. Então, ele aproveita o ano todo. Então são diferenças de produtores no campo
brasileiro. Né? No caso dos os Estados Unidos tem um sistema bastante moderno, uma espécie de zoneamento, vamos dizer assim, de cultivos, levando em conta as características naturais, né, clima, relevo, solo de cada região e de recursos também, né? São chamados cinturões agrícolas, né? Cinturão do algodão, cinturão do leite, cinturão da pecuária, cinturão do trigo, do milho e assim por diante. No caso brasileiro, você planta soja, você planta café, você planta milho no mesmo local, né? Para isso há o uso de implementos agrícolas, certo? Nessa sequência desses slides você tem aquele que eu comentei agora há pouco, né? Você vê que países industrializados e países não industrializados. Dois países africanos, Malawi e Sudão, o Reino Unido, país europeu, e Japão, país asiático, né? Dois países desenvolvidos e dois países subdesenvolvidos. Então veja a diferenciação que existe entre eles, né? Então você vê, por exemplo, no caso do Malawi e do Sudão, o peso que o setor agropecuário, representado pela cor azul, tem na economia e na quantidade de pessoas trabalhando. E olha o peso que esse setor tem nos países industrializados, como o Reino Unido e o Japão. Pequena participação, né? Tanto de mão de obra como de produção agrícola. Isso acontece porque nos países industrializados, devido à elevada mecanização do setor agropecuário, há uma liberação maior de mão de obra para a cidade. Então, é um setor agrário altamente produtivo, né, porque é bastante mecanizado. Já nos países não industrializados, você tem uma participação muito grande, né, do setor agropecuário, mas é uma produção é, ínfima, né, ou seja, uma produção pequena, muitas vezes voltada para exportação. Por isso que a fome ainda é um dos problemas graves nos países subdesenvolvidos, mesmo o setor agropecuário tendo um peso forte nas suas economias, nos seus PIBs. Na sequência, nós temos aí os sistemas agrários. O sistema agrário nada mais é do que a capital, terra e trabalho juntos, né? Ou seja, um conjunto de conhecimentos aplicados na atividade produtiva. Então você tem sistema itinerante, tipo, por exemplo, do Brasil, Brasil Central, do Nordeste, em que há a prática da queimada, né, desmatamento, queimada, plantio, esgotamento do solo, né, mudança de local depois, por isso o nome itinerante, né, porque há um itinerário, é uma mudança de local, que eu falei agora há pouco de rotação de terras, né, a terra envelhece, a terra empobrece, então ele muda de lugar e vai repetir o mesmo ciclo, se mata, queima, planta, esgota o solo. Passa ali mais um tempo, desmata, outro lugar, queima, planta, esgota o solo. Tá? Isso é tipo dos países não industrializados, né? A produção é pequena, geralmente praticada em pequenas e médias propriedades. A agricultura é praticada de forma familiar, né? Geralmente são as próprias pessoas da família que trabalham, e a agricultura é de subsistência, né? Visa a própria sobrevivência. Plantation, né? É o tipo de agricultura implementada na fase colonial, do Brasil colonial, mas também de outras nações americanas, africanas e asiáticas, né? É uma forma de cultivo voltada a produzir para exportação, geralmente é monocultura, um só produto. Lá no princípio utilizou mão de obra escrava, hoje utiliza, tem diversas formas de trabalho, mas há quem diga que ainda há muito trabalho escravo ou semi-escravo nessas grandes propriedades agrícolas que desenvolve a plantation, né? Agricultura de jardinagem, dá para ver pela imagem, é um tipo de agricultura praticada na encosta de montanhas, né? São degraus. Esses degraus são construídos justamente para evitar a erosão, né? Quando o solo, a água da chuva desce, ela não leva ao solo, porque tem os degraus. Então esses degraus é para proteger. Praticada também de base familiar, com muitos cuidados, né? Por isso o nome jardinagem, que é todo um cuidado especial. Típico da Ásia, né? Esse tipo de agricultura. E o cultivo principal aí é o arroz, né? Nas encostas de China e outros países, Índia e outros países ali do continente asiático. A agricultura orgânica é uma agricultura
que não é recente, mas que ganhou bastante espaço nos últimos anos. É uma agricultura cara, né? Porque os produtos são livres de agrotóxicos, ou seja, livres de produtos químicos, produção in natura, daí seriam bem mais caros. Tem crescido. E a agricultura moderna, representada aí por uma máquina, né? Agricultura moderna, mecanizada, é um processo de modernização do campo. São sistemas agrícolas, né? Que a gente tem. Os transgênicos, né? Organismos geneticamente modificados. Os transgênicos são, hoje, eu diria assim, os produtos agropecuários que ainda têm muitas restrições, né, muitas ressalvas, por exemplo, no continente europeu. É preciso que nas embalagens esteja escrito lá que o produto é transgênico. Não se sabe ainda os efeitos colaterais. Né? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia, Canadá se destacam, né, na produção de transgênicos. Você vê uma imagem do lado, duas imagens do lado, uma demonstrando a presença da tecnologia, né, ou da engenharia genética no campo, da produção de transgênicos, porque há uma mudança no código genético das plantas. Né? Você vê, por exemplo, nessa imagem de baixo, você vê uma maçã, e aí ao abrir a maçã aparece laranja, ao abrir o abacaxi aparece melancia. Só contar aqui um fato bem simples para vocês terem uma ideia do que é o transgênico. Então você sabe que a região sul do Brasil é uma das regiões que tem um clima mais ameno do nosso país. As temperaturas no meio do ano agora se aproximam, né, o inverno. As temperaturas baixam bastante, tem geada, às vezes até queda de neve. Então os agricultores mais pobres, ou os mesmos mais ricos, né, tem boa parte da sua produção perdida em função das geadas. Então, por exemplo, o morango, citar o caso do morango. O que eles fizeram? Eles pegaram células do salmão, que é um peixe, né, de águas extremamente geladas lá do Polo Norte, do norte ali do Canadá, pegaram essas células e aplicaram no morango. Qual é a consequência para o morango? O morango vai ficar adaptado a momentos de baixa de temperatura. Por quê? Porque no seu código genético existe agora uma resistência a baixas temperaturas. Então pode vir neve, pode vir geada, o morango vai continuar existindo e resistindo, né, a essas baixas temperaturas. Então é isso, seria o morango aí no caso seria um produto transgênico, ele sofreu uma mutação genética no seu DNA, tá certo? Por fim, eu deixo aí uma atividade, né, para vocês responderem, no caderno de vocês, as questões 1 e 2, letra A e B, página 112, e depois responder as questões de 1 a 6, da página 126 e 127, respondendo no caderno de vocês, colocando apenas o gabarito. Tá certo? Obrigado mais uma vez.